Olá, meus amigos haters de química! Hoje nós vamos continuar a aula sobre estequiometria que nós falamos em um dos vídeos passados. Vocês se recordam? Se vocês não se lembram dessa aula em específico, nós vamos colocar o link aqui embaixo para vocês assistirem ela e depois, como continuidade, vocês assistam esse vídeo novo. Hoje nós vamos falar então sobre a reação química que nós já falamos no vídeo passado para facilitar o entendimento. Depois, com o tempo, nós vamos colocando umas reações um pouco mais elaboradas e uns exercícios um pouco mais complexos. Mas por hora, vamos manter no básico para facilitar o entendimento. Por favor, coloque aqui em cima a reação de formação da água. Vocês estão vendo, né? Ela não é mais uma novidade para vocês, porque no vídeo passado era exatamente essa reação. 2H2 mais 1O2, levando à formação de duas moléculas de H2O. O que são esses números 2, 1, 2? Vocês lembram? São os nossos coeficientes estequiométricos. Esses coeficientes estequiométricos seriam como se fosse a proporção de cada molécula que está reagindo ali para formar a minha certa quantidade de produto, nesse caso, a água. Depois, quando a gente começar a ver um pouco mais sobre balanceamento, que será a forma de como nós vamos encontrar esses coeficientes estequiométricos de uma maneira mais simples, nós vamos ter que fazer o que depois disso? Tá, nesse caso foi uma reação simples, nós já achamos quais foram os coeficientes estequiométricos. Mas e agora? O que eu faço? Eu não sei. Hoje nós vamos falar sobre a massa de cada reagente, a massa de cada átomo em específico. O que é massa? Massa é aquilo que todos nós temos. Os elementos têm massa, os reagentes têm massa, os átomos têm massa de maneira muito semelhante à nossa. Não diria semelhante, mas de maneira igual à nossa. Por exemplo, qual que é a minha massa? A massa do Luiz Felipe Costa. Eu tô mais ou menos com uns 80 quilos. Logo, a minha massa é 80 quilos. E qual que é a massa do hidrogênio, por exemplo, que é o nosso átomo mais simples? Se vocês forem ver na tabela periódica, existe uma representação em que se encontra o símbolo do hidrogênio e alguns números em volta. Que números são esses? Um desses números é o número de prótons que se encontra no núcleo do átomo. De uma maneira bem rápida, então vamos colocar um exemplo para ficar mais didático. Olha que eu vou colocar um exemplo de um elemento muito esquisito da tabela periódica, ó. Esse daqui é o felipídio. Como vocês estão vendo, o que é um elemento químico, como que é representado um átomo na tabela periódica? Um átomo é representado dessa maneira, em um quadradinho. Nesse quadradinho no meio se encontra a representação simbólica do elemento, costuma ser uma letra para expressar qual que é o nome dele, costuma ser a primeira letra do nome, tá? Se tiver uma letra muito esquisita, nós vamos falar disso mais para frente na tabela periódica, é porque é proveniente de outras línguas. Mas costuma ser a primeira ou as duas primeiras letras do nome do próprio elemento. Bom, vocês estão vendo então que eu não coloquei o Fe, porque Fe é de felipídio, na verdade não é felipídio, é ferro, mas a gente colocou a minha foto para ficar um pouco mais didático. Essa é a representação do elemento. Vocês estão vendo também nessa figura que se encontra o nome do elemento correspondente à representação simbólica que está logo ao centro. E em algum lugar ali desse quadradinho existem mais dois números. Um número menor e um número maior. O número menor é o número de prótons que se encontra dentro do núcleo desse elemento. Vamos pular isso por hora porque isso não interessa pra gente. Mas vamos ver o número maior. O número maior é o número de massa desse elemento, ou seja, qual é a massa mesmo desse átomo, ou seja, a massa de um átomo só. Guardem da seguinte forma, qual dos dois números é a massa? É sempre o maior. Massa maior. Presta atenção aqui no felipídio então. Tem dois números, não tem? Um é o 80, que é a minha massa, e o outro número nós vamos colocar 40, por exemplo, que seria o número de prótons no núcleo, que nós vamos ver isso outra hora. Esse 80, no caso, no meu caso, são 80 quilos. Mas e um elemento, como é que seria? O número de massa, a unidade dele é a unidade de massa atômica. Essa unidade de massa atômica é convertida a gramas quando eu tenho 1 mol de átomos. Vocês estão vendo a importância do mol agora, né? Lembra que um mol é um número? Um mol é um número muito grande.
Então não tem jeito, não tem balança no mundo que consiga medir a massa de um átomo de hidrogênio. Por que o mol se faz importante agora? Porque quando eu junto um mol de átomos de hidrogênio, ou seja, 600 sextilhões aproximadamente de átomos de hidrogênio, eu tenho 1 grama de hidrogênio. Com essas informações que eu passei agora, vamos voltar na nossa reação de formação da água aqui. Eu quero agora mostrar para vocês como que nós vamos achar qual que é a massa de cada reagente que vai reagir ali entre si para poder formar uma certa massa também de produto. Procura na tabelinha periódica lá qual que é a massa do hidrogênio. Eu vou colocar aqui do lado para facilitar para vocês. A massa do hidrogênio é 1 grama a cada mol, ou seja, se eu juntar 600 sextilhões de hidrogênio eu tenho 1 grama. Agora tira o hidrogênio e coloca o oxigênio. Vocês estão vendo? Qual que é o maior número do oxigênio? Eu tenho o número 8 e o número 16. Então, o maior número é 16, logo a massa do oxigênio são 16. 16 o quê? 16 gramas por mol. O que isso significa de novo? Se eu juntar 1 mol de oxigênio, de átomos de oxigênio, ou seja, 600 sextilhões de átomos de oxigênio, eu vou ter 16 gramas. Por isso que a unidade de medida da massa molar, ó, o nome massa molar, é a massa de um mol daquele átomo específico. Significa que quando eu junto 600 sextilhões aproximadamente desse átomo específico, eu tenho uma massa relacionada em gramas. Vamos fazer o cálculo agora para ver se vocês aprenderam de acordo com a nossa reação química aqui da formação da água? Procuro o hidrogênio, 1 grama a cada mol, certo? Mas eu não tenho um átomo só de hidrogênio. Eu tenho uma molécula de gás hidrogênio ali que precisa de 2 hidrogênios para poder existir. Logo, eu tenho não 1 grama, mas 2 gramas. De maneira semelhante acontece também com o oxigênio. O oxigênio sozinho ele tem 16 gramas a cada mol, mas como a molécula de gás oxigênio que está reagindo aqui é um parzinho de oxigênio, logo 16 de um com 16 de outro, essa molécula tem uma massa de 16 vezes 2, que são 32 gramas. E qual que é a massa da molécula de água? Bom, eu tenho 2 hidrogênios. Eu já sei que é 1 grama cada um por mol, logo 2 hidrogênios são 2 gramas por mol. E mais um oxigênio, que a gente já sabe que tem 16 gramas por mol. Logo, 16 do oxigênio com 1 de um hidrogênio e 1 de outro hidrogênio, eu tenho uma massa de 18 gramas por mol. Bom, gente, agora só falta uma coisinha. Nós vamos saber qual que é a massa de cada reagente que vai estar lá reagindo entre si para formar uma massa X do produto. Como é que nós vamos fazer isso? 2 é o coeficiente estequiométrico, ou seja, o número de mols que está reagindo do gás hidrogênio. O gás hidrogênio a gente sabe que a massa é 2 gramas a cada mol, mas estão reagindo 2 mols. Então 2 mols, que é o coeficiente estequiométrico, vezes 2 gramas por mol, que é a massa do gás hidrogênio, eu tenho 4 gramas. Oxigênio é a mesma coisa. Eu sei que a massa do O2 são 32 gramas por mol, mas o coeficiente estequiométrico dele é 1. Então, 1 mol que está reagindo vezes os 32 gramas são 32 gramas mesmo. E a massa final do meu produto, ou seja, a massa da molécula de H2O, que a gente já tinha visto que são 16 gramas por mol, agora vai ter que ser multiplicada pelo coeficiente estequiométrico dela, que é o número 2, ou seja, tenho como produto 2 mols de H2O. Logo, 2 vezes o 18, que é a massa da água, eu tenho 36 gramas de água formada. Bom, gente, vamos conferir agora para ver se as massas que nós chegamos, os reagentes do produto, tá tudo certinho. Como é que nós vamos fazer isso? Vamos somar o quanto de massa de hidrogênio está sendo utilizado. 4 gramas que a gente achou no total, certo? 4 gramas de hidrogênio, mais quantos gramas de oxigênio que nós achamos? 32 gramas de oxigênio. Então, 4 de hidrogênio com 32 gramas de oxigênio, no total eu tenho quantas gramas nos reagentes? Não são 36 gramas? E olha a massa ali do produto. Não são 36 gramas também? Então isso significa que todos os nossos cálculos estão corretos. E lembrando que
esse cálculo, ou seja, a quantidade de massas dos reagentes sendo igual à quantidade de massa dos produtos, segue a lei de Lavoisier, que é a lei da conservação das massas. Tudo que tem de massa de um lado tem que ter de massa do outro. Fechou? Bom, gente, então isso daqui foi mais um pouquinho da estequiometria para vocês. Ainda tem um pouco mais a ser discutido, como o balanceamento das reações químicas e reagentes limitantes. Nós vamos ver isso, então, nos próximos vídeos relacionados à estequiometria. Muito obrigado por assistir o vídeo de hoje, como sempre. Curtam o vídeo, compartilhem para chegar no máximo número de haters possível do nosso Brasilzão e também se inscrevam no nosso canal agora do YouTube, certinho? Muito obrigado novamente e até a próxima!